Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio de Almeida, soldado de Cristo, o homem que não se vende por dinheiro e nem aceita doação nem oferta humana. A palavra de Deus fala em Gênesis 2,15, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o guardar. E ordenou dizendo Deus ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque se comeres, certamente morrerás. Já em Gênesis 6, Deus fala assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação do coração do homem era só má continuadamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, pesou-lhe no coração e disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem os animais, porque me arrependo de os haver feito. A ciência, os nativos não conhecem a ciência. Eles vivem mais de 50 mil anos naquela mesma vida, sem destruir, sem aquecimento global, sem armas. A ciência trouxe a bomba atômica, a desgraça, o aquecimento global, a internet. Então você viu, Deus enviou Jesus para salvar essa humanidade pecadora, mas eles viram em Jesus lucro. Pela ciência, deu inteligência maligna aos seres humanos e deu lucro em Jesus. E com lucro, a morte. Porque é mais fácil o camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A ciência os deixou ricos, os nativos não tem rico, não tem pobre, é todo mundo igual. A única coisa que fez Deus se arrepender foi a criação do ser humano e a maldita árvore da ciência do bem e do mal. Se não houvesse essa árvore, nós seríamos nativos, não teríamos perdido o corpo angelical, porque Deus disse: do dia que comer, morrerá. E morreu, e está morrendo hoje. A desgraça abrangiu sobre a terra por causa da ciência. Ela que faz a industrialização de 200 anos para cá, o planeta entrou num grau de destruição inimaginável. Porque a ciência, você vê um nativo, a vida que ele leva, o costume que ele tem, sem guerra, sem patrão, sem empregado, sem prostituta, sem homoafetivo. Ali os nativos não tem patrão nem empregado, não tem cadeia. Conhecem todo tipo de droga, mas não usam. Os nativos têm uma democracia invejável, que nós deveríamos, como Pedro Vaz Caminha escreveu a primeira carta ao rei de Portugal, dizendo que os índios tinham uma democracia invejável, mas o rei Dom Manuel Aventuroso disse o quê? Escava buracos grandes na praia e os mata, e vamos dominar o Brasil. Aí descobriram o Brasil, literalmente cortaram toda a vegetação do Brasil, e estamos nesse caos, aquecimento global devido à ciência. Índio não tinha motosserra, índio não usava madeiramento. Então a ciência que tem destruído fez Deus se arrepender de criar o ser humano. E diz mais ainda, a maldade cresce cada vez mais. Se você tomar banho num rio, deixar sua roupa, seu cartão de crédito, seu dinheiro num pacote, chegar um índio, um nativo, ele vai achar uma bala, ele vai chupar, não conhece dinheiro, não conhece cartão de crédito, não conhece nada, mas toma banho no rio, deixa sua roupa perto de um advogado, ele vai clonar seu cartão de crédito, ele vai tomar sua escritura, vai roubar seu dinheiro. Então, quanto mais estudioso o homem, mais prejudicial para a natureza ele é. Os nativos não têm escravidão, não tem patrão, não tem empregado, não escavam para tirar metais valiosos do solo, não destroem com mercúrio. Os nativos são puros,
Mas a ciência destruiu a raça humana, os brancos, os filhos de Sem, os arianos, Sem, Jafé. Agora Cão é escravo, escravo não inventa nada, não faz guerra, escravo não inventa arma destruidora do planeta, mas Sem e Jafé inventaram a riqueza, e tudo isso que você vê na face da terra é a culpa da ciência. Porque Deus disse, não coma da ciência, porque do dia que comer morrerás. É aquele corpo angelical, sem sexo, sem o metabolismo humano, que Deus fez para o ser humano. Porque jamais Deus faria uma coisa. Você mostra um aparelho reprodutor de uma planta, cruzamento da planta, beija-flor, borboleta, abelhas. Agora mostra um cruzamento do ser humano, mostra os aparelhos reprodutores do ser humano, põe num vaso, você vai preso. E Deus jamais fez essa coisa imunda. Isso é um pecado que trouxe isso, a desobediência da ciência que trouxe esse corpo imundo de animal que nós somos. Éramos corpo angelical. Hoje temos um corpo animal e Deus, a imagem de Deus, não é animal. A ciência estragou tudo. E quanto mais se estuda, mais perverso fica. Quanto mais se aproxima dos estudos das faculdades, mais se distancia de Deus. Jesus disse, bem-aventurados os fracos, cansados e oprimidos, pobres, miseráveis, que buscam Jesus Cristo. Bem-aventurado aqueles que não têm sabedoria nesse mundo para prejudicar, porque a sabedoria humana é só para prejudicar, nada de benefício tá, a sabedoria humana. Vê um país desenvolvido como ele é, superpovoação, destruição, poluição. Agora vê um país totalmente... A Ilha Sentinela do Norte, um dos nativos, mais de 50 mil anos, vive aqui no sistema. Nada de árvore cortada, nada de poluição. Quando deu o tsunami dos 14 países da Ásia, nenhum morreu. Porque Deus os avisou antes, eles obedeceram a voz e subiram as montanhas. Mas já os humanos, envolvidos pela ciência, morreu. 225 milhões de pessoas morreu afogado. Então, 225 mil. E mais os sumidos, 400 mil mais ou menos morreram. Porque eles tinham ciência. Já aquele que não tem ciência, escapou. Então a palavra de Deus tem falado que o Senhor se arrependeu. A causa do arrependimento, o peso no coração de Deus foi da raça humana. O único mal que ele pôs na terra foi o humano. Ele pôs santo e perfeito, mas o homem se transformou. Lúcifer, o portador da luz, se transformou em Satanás porque desobedeceu a Deus. Comer do fruto proibido. Não toque no fruto proibido. E quantos os jovens vão para a faculdade e cada vez mais... Imagina que é um trote na faculdade, o que eles fazem? Estupram, matam, rapa a cabeça, faz desgraça. Os estudiosos. Agora os nativos não fazem isso. Fiquem na paz do Senhor aí. Lembrança aí Lula, lembrança Luiz da Bahia, lembrança àqueles que eu não conhecia ainda, lembrança aos velhos que ainda têm o costume antigo, porque os jovens, nossa juventude se perdeu pelas drogas, pelos vícios, pelo pecado, se afundam cada vez mais. Os antigos ainda retinham a santidade e pureza, mas hoje tudo se acabou. Fiquem na paz do Senhor, até outro dia. Quando Deus permitir que esse velho continue pregando sua palavra, eu não aceito oferta para a minha igreja, não aceito doação, não aceito civil metal. Tem necessidade, os irmãos cumprem lá. O pastor não põe a mão em dinheiro, não tem o salário, eu prego de graça, por amor a Jesus. Por isso eu falo a verdade. Vocês que assistem no YouTube não comentam, não se inscrevem, não se importam, porque eu estou no caminho certo. Se eu estivesse no caminho errado, minha igreja estaria lotada, todo mundo comentário. Pega dessas pessoas que fazem coisa errada, 1.000, 3, 5 milhões de ouvintes, inscritos. Agora tenho poucos, porque eu falo a verdade e o homem é inimigo da verdade. Sempre foi e sempre será inimigo da verdade. Somente os que têm o Espírito Santo, Jesus, somente esses confiam na verdade. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero ler aqui uma palavra no Salmo 19.
a excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, para que não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Glória a Jesus. Aqui a palavra de Deus nos mostra, ela fala que grande recompensa há para aqueles que seguem os preceitos do Senhor, porque o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Glória a Jesus. E a palavra de Deus fala aqui para que a palavra nos guarde, que o Senhor nos guarde, guarde o teu servo da soberba, para que não se assenhorie de mim, que então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. A soberba é a perdição dos homens, pois está assim hoje nas igrejas, você vê grandes igrejas, os pastores, que a soberba se assenhorou deles e eles ficaram perdidos, só pensam no dinheiro, só pensam na grandeza e esqueceram de Jesus, da sua humildade, dos seus caminhos retos, da obediência, de andar em retidão. Isso tudo foi esquecido. Hoje, somente a soberba está sobre os pastores, sobre esses homens que querem grandeza, que querem riqueza e levam os irmãos para esse caminho, incentivando-os a também querer a riqueza e esquecendo da humildade do nosso Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui para te lembrar que só Jesus é o Senhor, que a palavra do Senhor ela tem que ser teu guia. Você tem que ser zeloso com a palavra de Deus, negar os prazeres desse mundo, ter aquilo que você tem necessidade. Deus não vai deixar você passar necessidade, você terá aquilo que é necessário para a sua vida. Não querer o mundo todo, o melhor carro, as luxúrias desse mundo, e daí você se apega e esquece do nosso Senhor Jesus. Lembra-te do Senhor, porque aquele que anda nos caminhos do Senhor, a grande recompensa a Ele. A paz de Jesus está em seu lar, aquele que se cerca da palavra de Deus, Deus te guarda. O maligno não lhe toca, porque aquele que anda fora dos caminhos do Senhor, o maligno está ao redor seu para te prejudicar, para destruir sua família, entra o adultério e tudo que é de mal. Mas quando você tem a obediência a Deus e a sua palavra, a bênção de Deus está sobre a sua família, sobre o seu lar, pois a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Paz do Senhor Jesus seja com aqueles que são fiéis, aqueles que creem no Senhor, e que Deus tenha misericórdia daqueles que não compreendem a palavra de Deus, para que o Espírito Santo abra os olhos, para que essa pessoa siga no caminho certo do Senhor Jesus. Amém.